Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Ana Vitória. E o texto que eu escolhi para comentar um pouco foi o texto do Clastres, A Sociedade contra o Estado, né, em que ele discute um pouco das sociedades primitivas. Inclusive, eu acho até essa palavra assim, né, motivo da gente discutir, porque primitivo dá a sensação de que é alguma coisa anterior, né, que é um estágio anterior a um outro subsequente que seria mais evoluído, mais desenvolvido. Enfim, eu acho que a sociedade, a gente não deve ter essa visão, né, de que elas seguem um padrão, que elas seguem uma linha e que todas em algum momento vão chegar em um estágio comum, que no caso seria, né, o europeu, o ocidental, aquele que a gente também foi subjugado pela colonização, né, o Brasil de uma forma mais geral, assim. Felizmente ou infelizmente, fica aí a seu critério. E o ponto que eu quis trazer, né, o ponto externo, é que há uns dias, assim, bem quando eu tava lendo o texto, eu vi uma publicação de duas influenciadoras digitais bem grandes, assim, duas, eu acho. As duas, se não me engano, tem mais de 5 milhões de seguidores. Ou seja, muita gente, muita gente. Muita gente seguindo e acompanhando e tendo contato com aquelas publicações, né? E elas postaram foto, elas foram por uma marca muito grande, muito importante de moda. Elas foram até uma aldeia indígena, lá na Amazônia, e elas tiraram foto com uma criança e contaram sobre como aquela experiência foi importante, modificou a visão delas e tudo mais. Aí foi isso. E na mesma semana, poucos dias antes, uma indígena teve as suas partes genitais completamente destruídas e o seu corpo foi abandonado numa plantação cerca à aldeia em que ela residia. E não foi comentado sobre isso. Na publicação ficou, sabe? Ficou aquela questão, aquele turismo predatório, aquele turismo que você vai lá, tira foto com a pessoa nativa, como se ela fosse assim, um bicho, como se ela fosse um ser humano completamente divergente do nosso, da gente no caso, né? Como se ela fosse um ser humano totalmente diferente da gente, como se a gente precisasse tirar foto. E sempre que eu comento sobre isso, assim, alguém me pergunta, mas eu não entendo qual é o problema e tal. E a analogia que eu sempre trago é, você vai na Europa e tira foto com crianças europeias? Você vai nos Estados Unidos e tira foto com crianças norte-americanas? Não. Então por que você faz isso quando você vai numa aldeia indígena e tira foto com indígenas? Então por que você faz isso quando você vai em algum lugar da África, algum país da África, né? Isso ainda é importante ressaltar, porque a gente tem essa imagem tão colonialista da África que a gente imagina como se fosse uma coisa só, como se fosse um povo único e tudo mais. Então por que você vai lá e tira foto com crianças das diferentes nacionalidades africanas? Isso me incomodou muito, assim. E quando eu vi a publicação, eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, como que vocês não estão percebendo? Será que eu tô precisando descansar na minha militância? Porque eu juro, assim, que eu fiquei extremamente incomodada com aquilo, assim, porque nada foi feito, sabe? Nada foi feito pra mobilizar, pra contribuir, inclusive, numericamente pra luta indígena, contra né, essa questão que eles estão querendo passar, com a demarcação de terras indígenas, com o assassinato, né, de inúmeras lideranças indígenas, contra enfim, né, contra os agropecuários, os grandes pecuaristas do Brasil. E o meu ponto era principalmente esse, assim, sabe, de como ainda permanece essa visão, assim, que inclusive o texto do Classes ele me agradou bastante, mas esse ponto ainda me incomoda, sabe? De ver esse povo, assim, esse povo que é cidadão como a gente e que é visto com esse olhar tão colonialista, tão assim, eu preciso estudar essas pessoas como se elas fossem animais. E eu acho que é isso. Não sei se eu consegui dizer tudo que eu tinha que dizer, eu com certeza não disse. Mas porque eu confesso que eu fiquei com certo bloqueio criativo, assim, eu não sabia exatamente o que eu ia dizer. Mas o meu ponto é esse, assim, sabe? E relacionando a tudo isso, tem um termo que chama Complexo do Branco Salvador,
que acho que se relaciona muito com isso, assim, né? Eu cheguei a comentar sobre isso na aula, mas eu quis estender um pouco aqui mais sobre como a gente considera povos menores, como a gente considera que são povos inferiores, que são povos que precisam da nossa ajuda, que precisam da nossa civilidade, que precisam da nossa tecnologia, que precisam das nossas roupas, do nosso telefone, para conseguir evoluir, né? Como se eles fossem inferiores a gente, como se eles fossem culturalmente inferiores, e que em algum momento, graças à nossa ajuda, eles conseguirão atingir, né, o nosso nível, assim. E sinceramente, né, é um papo meio batido esse que eu vou dizer assim, mas eu não sei se no ponto que a gente chegou tá muito bom, sabe? É isso. Eu espero que tenha feito sentido o que eu disse, eu espero que eu tenha cumprido a proposta. E é isso, muito obrigada.